senhores jurados, colegas que estão acompanhando. Bom, brilhantemente, o Ministério Público tentou salvar a sua denúncia, né? Porque a narrativa feita no sentido de que os fatos aconteceram, não resta a menor dúvida, né? De Leon foi assassinado e o Claudecir também atentaram contra a vida dele, né? Porque esse é mais controverso do que ele falou aqui, mas por partes nós temos o seguinte: primeiro, tentando vincular o Cláudio com a agiotagem. Tentaram colocar ele como agiota. Ocorre que, como nós vimos aqui, eu acho que vou até passar de novo, se alguém tiver dúvida, eu até já pedi para separar ali. Primeiramente, o Carlos, que é o pai do Claudecir, no depoimento anterior, ele fala ali, alega que não sabe quanto pegou emprestado, não sabe quanto pagava e não sabe quanto devia. Ele nega ali no primeiro depoimento, diz isso. O Claudecir hoje aqui também falou que não sabia quanto é que era a dívida e nem sabia quanto o pai dele pagava por mês. E o mais grave ainda, o pai dele no primeiro depoimento, e vocês viram aqui de novo, se precisar passar, se alguém tiver alguma dúvida, vou pedir para passar de novo. Ele, no primeiro depoimento, ele diz também que fazia depósitos na conta do Cláudio. Então, vejamos, se ele fazia depósito, o Ministério Público não se desincumbiu de provar que Cláudio era agiota. Simplesmente trazer um desses depósitos aos autos. E tivemos tempo suficiente da primeira audiência, para o artigo 422, para pedir que o próprio pai trouxesse. E ele falou aqui. Eu fazia, como foi, a pergunta foi, acho que foi até eu que fiz a pergunta na primeira audiência. Como eram feitos esses pagamentos? Ele ia na sua casa cobrar, ele disse, não, eu fazia depósito. Ótimo. Fazia depósito bancário, não tem nenhum depósito nos autos, não tem uma prova que diga que ele era agiota. Só temos a narrativa da vítima. Inclusive, uma vítima que só ela viu o que aconteceu. Ninguém mais viu, não temos uma testemunha. Volto a repetir, o Ministério Público não se desincumbiu de provar a sua denúncia. Tanto quanto a agiotagem, quanto os tiros que efetivamente ele levou. Vamos voltando agora na parte do Uber, né? O Uber, claramente, o Ministério Público, como falei, brilhantemente tentou salvar a sua defesa, inclusive tentando fazer um elo entre o que falaram as testemunhas que aqui tiveram e o Uber. Evidente que os fatos ocorreram. Os fatos aconteceram sim, a gente não tem dúvida disso. O problema é dizer quem foi que deu os tiros. O próprio Uber diz que ele estava de boné e máscara. E diz mais, diz que os tiros só saíram em direção ao Claudecir depois que a moto passou. Que ele sai do carro depois que a moto passa. Então não foi lado a lado. Não teve tiro lado a lado. Porque ainda que esse vínculo feito pelo Ministério Público de que os fatos ocorreram e que tem prova, porque a narrativa do Uber é a mesma narrativa da namorada, que não era namorada, mas para facilitar a namorada e a irmã. Então, todos eles. Outro também, já entrando no gancho da irmã. A irmã diz que Luciano, se não me falha a memória, Luciano socorreu e escutou ele falando alguma coisa de quem tinha sido o autor do disparo. Cadê o Luciano? Por que eu não vejo aqui dar o depoimento dele? Do mesmo modo que todas as pessoas que são ditas ali, o povão, né? O pai do Claudecir falou, o povão que falou, aí o outro diz, não, porque eu soube através das pessoas que moram no bairro. Eu perguntei até para uma delas aqui, que ele falou, que era, qual o nome da pessoa que
que a senhora falou que disseram, quem disseram, né? Foi a pergunta que eu fiz, qual o nome da pessoa? Ela falou os dois nomes ali que eu nem me lembro. Mas por que nenhuma dessas pessoas estavam aqui? Estiveram aqui ou não vieram dar seus depoimentos? Porque simplesmente não existe. Porque simplesmente é falso. Não tem prova. A prova é inexistente. Não há prova de que o Cláudio tenha sido o autor do disparo. A única prova que tem é o Claudecir, que efetivamente tinha uma rixa com ele por a questão da motocicleta. E aí sai alguém de dentro do carro, porque isso comprovado pelo Uber. Sai alguém com boné e uma máscara, só os olhos de fora, boné na cabeça e a máscara, só os olhos de fora. Ele reconhece? Ele reconhece, é a mesma coisa que vi um assaltante com capacete me assaltar e eu chegar depois na delegacia e falar, eu reconheço ele. Mas como, doutor, você está de capacete? Não, mas eu conheci o olho. Deu para ver pela viseira o olho dele. Mas não estou vendo mais nada, estou vendo só o olho. Então vamos reconhecer pelo olho. É a mesma coisa que está acontecendo com o Cláudio. Ele reconhece uma pessoa de máscara e de boné. Que o Uber não reconheceu. O Uber não reconheceu. E ele reconhece. Aí o Ministério Público faz um vínculo também de que o Claudecir se mudou, mas ele não se mudou. É lógico, não tem culpa nenhuma. Nem sabia do que está acontecendo, vai se mudar por quê? O Claudecir tem motivo para se mudar. Outro gancho, a questão Deixa eu pegar aqui. O registro de ocorrência. A questão do registro de ocorrência que foi feito contra o Claudecir, que o Ministério Público diz que qualquer um pode ir lá fazer o registro de ocorrência, realmente pode. Pode.